Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o 7 de setembro e sobre a reação das instituições ao ato de Jair Bolsonaro. Vem comigo! Bom, tem tanta coisa para falar desse 7 de setembro que eu vou tentar ir por uma ordem cronológica. O presidente Jair Bolsonaro reuniu um número substancial de pessoas, né, na Paulista e em Brasília. Eu vi alguns jornalistas questionando muito os números, mas esse não é o ponto. Para a base bolsonarista, qualquer que fosse o número, ia ser um sucesso, né? Então, se fosse 20 mil pessoas, 50 mil pessoas ou 2 milhões de pessoas, como era esperado na Paulista, eles iam dar um jeito de mudar essa narrativa e transformar ela em algo positivo para eles, porque é isso que eles sabem fazer. A verdade é que em Brasília foi um número expressivo, na Paulista também, e isso indica que o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma base pequena ainda, como vocês já devem ter ouvido falar, entre os 15% e 20%, mas é uma base muito coesa. A gente não pode esquecer que depois de Luiz Inácio Lula da Silva, dificilmente a gente viu algum outro parlamentar reunir tantas pessoas a seu favor, né? E foi isso que Bolsonaro fez. Então o que ele prova? Ele prova que ele não tem força para atacar o STF como ele imaginava, mas ele também não está morto. Pelo contrário, ele tem sobrevida e ele vai até 2022. Aí, sobre o fato da manifestação ter sido pacífica. Bom, ela é pacífica de que ponto de vista? Porque foi a primeira vez que a gente viu o presidente da República ameaçar o STF com nome e sobrenome. A gente não pode esquecer que o nosso sistema de poder, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, é de freios e contrapesos, ou seja, um poder investiga, analisa e fiscaliza o outro poder. Então, a partir do momento que o presidente nomeia um inimigo público, que é uma característica do populismo, ele está colocando em risco esse sistema democrático. Aí vamos lá, ele fez ataques à democracia, então a gente não pode dizer que foi uma manifestação completamente democrática. Os ataques ao Alexandre de Moraes são por causa das investigações da fake news. O Alexandre de Moraes deve ser o ministro da STF nas eleições do ano que vem, quando o presidente Jair Bolsonaro deve concorrer a uma reeleição para presidente da República, então por isso essa ferocidade em cima dele. E agora o STF reagiu hoje com o ministro Fux, que fez uma fala muito dura, muito incisiva, mas eu vou relembrar aqui o Rousseau, que o meu amigo Rodrigo Prando fala tanto, e o Rousseau sempre fala que o homem nasce livre, a sociedade o corrompe para que ele atenda às suas próprias necessidades, e a única forma dessa corrosão não acontecer é através do contrato social. Contrato social que o presidente Jair Bolsonaro rompe desde o dia 1 do seu mandato parlamentar. Então é ótimo que a reação do STF tenha vindo agora e com essa força, mas ela deveria ter vindo antes. A reação das instituições deveria ter vindo antes. Óbvio que a gente sempre viu um processo para barrar esses arroubos do presidente Jair Bolsonaro, mas poderia ter sido um pouco mais forte e quem sabe evitado algumas verborragias desnecessárias e ataques à democracia. Sobre a manifestação do Arthur Lira. Foi uma manifestação fraca, como a gente já podia imaginar. Ele está fazendo, na verdade, um job ali na Câmara dos Deputados, então é como se ele estivesse na firma, ele amacia um pouco o presidente, amacia um pouco a Câmara dos Deputados, amacia o eleitor e ele vai ali se mantendo naquele carguinho dele, né? Não podia se esperar nada diferente disso. Todas as vezes que eu bati na tecla falando que não teria um processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro foi principalmente por causa do Arthur Lira, por causa do ano pré-eleitoral. Então, o Arthur Lira até falou na fala dele hoje, né, que o único compromisso deles é com as eleições em 3 de outubro de 2022. Na verdade, esse é a ambição deles, por isso que eles só estão pensando nisso e não tem espaço para um processo de impeachment. A gente também tem que lembrar que na PEC do voto impresso, que estava todo mundo zombando, o presidente Jair Bolsonaro teve muito mais apoio do que se imaginava. E o Arthur Lira, se ele não for bobo, entender minimamente do jogo político, ele vai entender que um presidente da República fraco é um presidente da Câmara dos Deputados forte e dando as cartas. Então, o que a gente pode esperar agora dos próximos dias é um cenário nebuloso. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro vai seguir com essa guerra até o final. Eu sempre digo, guerra é paz para o Jair Bolsonaro, mas a gente pode esperar também o ataque das instituições. Então, como eu sempre digo, assim, a nossa democracia é nova, mas ela ainda está funcionando muito bem porque a gente vê as instituições reagindo. O período das eleições vai ser conturbado desse mesmo jeito, porque é o jeito de Jair Bolsonaro. A gente tem que lembrar que para a oposição, para Luiz Inácio Lula da Silva, se Bolsonaro cair, ele enfraquece também, porque os populistas precisam de um inimigo para chamar de seu.
Então não deve ocorrer um processo de impeachment, não por agora. A gente deve chegar nas eleições com esse clima tumultuado, a menos que as instituições se sobreponham fortemente. O que a gente pode resumir é, o STF deu uma resposta à altura e o Lira tá ali naquele jobzinho dele, ele sabe que ele vai dar as cartas com esse presidente definhando. Então é isso, gente. Até a próxima, espero que a próxima semana seja mais tranquila.